Leitura do livro Dialética da Razão Objetiva, de Samael Aun Weor. Quarta prática: a transformação das impressões. O assunto de hoje trata da transformação de cada um. Em práticas passadas falamos da importância que tem a vida em si mesma e dissemos também que o homem é o que é a sua vida, sendo que esta é como um filme. Ao desencarnarmos, levamo-lo para vivê-lo de forma retrospectiva no mundo astral, e ao retornarmos, trazemo-lo para projetá-lo outra vez na tela do mundo físico. É claro que a lei de recorrência existe, todos os acontecimentos repetem-se e tudo volta a ocorrer tal como aconteceu, somado das consequências boas ou más. É claro que a transformação da vida é possível, se alguém se propõe a isso de forma profunda. Transformação significa que uma coisa muda em outra diferente. É lógico que tudo é suscetível de mudanças. Há transformações da matéria que são bem conhecidas. Ninguém poderia negar, por exemplo, que o açúcar transforma-se em álcool e que o álcool se converte em vinagre pela ação dos fermentos. Isso é transformação de uma substância molecular em outra substância molecular. Alguém que conheça a vida química, os elementos, sabe que o rádio, por exemplo, transforma-se lentamente em chumbo. Os alquimistas da Idade Média falavam da transformação do chumbo em ouro. No entanto, nem sempre aludiam à questão metálica meramente física. Normalmente queriam indicar com tal palavra a transformação do chumbo da personalidade no ouro do espírito. Assim, pois, convém que reflitamos em todas essas coisas. Nos evangelhos, a ideia de homem eterno é comparado com a semente capaz de crescimento. Tem o mesmo significado. Assim como tem também a ideia de renascimento, o homem que nasce outra vez. É óbvio que se o grão não morre, a planta não nasce. Em toda transformação há morte e nascimento. Na gnose, consideramos o homem como uma fábrica de 3 pisos, a qual absorve normalmente 3 tipos de alimento. 1. O alimento comum, o qual corresponde normalmente ao piso inferior da fábrica. Essa questão corresponde ao estômago. 2. O ar, absorvido pelos pulmões e que corresponde ao segundo piso. 3. As impressões, as quais indubitavelmente estão associadas de forma íntima ao cérebro, ou terceiro piso. Assim temos impressões, cérebro, ar, pulmões e alimentos, estômago. O alimento que comemos sofre sucessivas transformações, isso é inquestionável. O processo da vida em si mesmo e por si mesmo é transformação. Cada criatura do universo vive da transformação de uma substância em outra. O vegetal, por exemplo, transforma o ar, a água e os sais da terra em novas substâncias vitais, em elementos vitais para nós, frutas, etc. Assim, pois, tudo é transformação. Pela ação da luz solar, variam os fenômenos da natureza. É inquestionável que a sensível película de vida que se estende normalmente sobre a superfície da Terra conduz toda a força universal para o próprio interior do mundo planetário. Cada planta, cada criatura, o próprio animal intelectualmente equivocadamente chamado homem, absorve, assimila determinadas forças cósmicas, as transforma e as transmite inconscientemente às camadas interiores do organismo planetário. Essas forças transformadas estão intimamente relacionadas com toda a economia do organismo planetário em que vivemos. Cada criatura, segundo sua espécie, transforma determinadas forças que depois retransmite ao interior da Terra para a economia do mundo. Assim, pois, cada criatura que tem a existência cumpre a mesma função. Existe transformação em tudo, assim que a epiderme da Terra é um órgão de transformação. Quando comemos um alimento necessário à nossa existência, este é transformado, claro está, etapa após etapa.
são alimentos indispensáveis à nossa existência, mas quem realizaria dentro de nós esse processo de transformação de substâncias? O centro instintivo. Tão sábio é esse centro. Realmente é assombrosa a sabedoria desse centro. A digestão em si mesma já é transformação. O alimento no estômago, isso é, na parte inferior da fábrica de 3 pisos do organismo humano, sofre transformações. Se alguma coisa entrasse sem passar pelo estômago, o organismo não conseguiria assimilar seus princípios vitamínicos, nem suas proteínas, o que causaria simplesmente uma indigestão. Assim, conforme formos refletindo nessa questão, iremos compreendendo a necessidade do passar por uma transformação. Claro está que os alimentos físicos se transformam, mas há algo que nos convida à reflexão: a transformação adequada das impressões. No tocante aos propósitos da natureza propriamente ditos, não há necessidade alguma de que o animal intelectual transforme as impressões por si mesmo. Transformar as impressões seria magnífico. A maioria das pessoas, como só veem o terreno da vida prática, creem que este mundo físico lhes dá o que buscam e desejam. Realmente, este é um tremendo equívoco. A vida em si mesma entra em nós, em nosso organismo, na forma de meras impressões. Alguém não conseguiria transformar sua vida se não transformasse as impressões que lhe chegam à mente. Tal coisa como a vida externa na realidade não existe. Estamos falando de algo muito revolucionário, pois todos pensam que o físico é o real. Porém, se vamos um pouquinho mais fundo, o que estamos realmente recebendo a cada momento, a cada instante, são impressões. Se víssemos uma pessoa que nos agradasse ou desagradasse, a primeira coisa que obteríamos seria impressões dessa natureza. A vida é uma sucessão de impressões, e não, como a julgam muitos ignorantes ilustrados, uma coisa física, de tipo exclusivamente material. A realidade da vida são suas impressões. Claro está que as ideias que estamos emitindo são difíceis de serem captadas e apreendidas. Uma pessoa que vemos sentada, por exemplo, em uma cadeira com tal ou qual roupa de certa cor, aquela que nos cumprimenta, aquela que nos sorri, etc., são para nós coisas reais, não é verdade? Porém, se meditarmos profundamente em tudo isso, chegaremos à conclusão de que o real são as impressões, as quais chegam à mente pelas janelas dos sentidos. Se não tivéssemos os sentidos, por exemplo, olhos para ver, ouvidos para escutar, nem boca para degustar os alimentos, existiria para nós isso que se chama corpo físico? Claro que não, absolutamente não. A vida chega a nós na forma de impressões, e é aqui que está a possibilidade de se trabalhar sobre nós mesmos. Antes de tudo, o que devemos fazer? Há que se compreender o trabalho que deve ser feito. Como poderíamos conseguir uma transformação psicológica em nós mesmos? Efetuando um trabalho sobre as impressões que estamos recebendo a cada momento, a cada instante. Esse primeiro trabalho recebe o nome de primeiro choque consciente e se relaciona com as impressões que constituem tudo quanto conhecemos do mundo exterior que estamos recebendo. Que tamanho têm as coisas ou as pessoas na verdade? Precisamos nos transformar internamente durante cada dia. Se quisermos transformar o nosso aspecto psicológico, precisaremos trabalhar sobre as impressões que entram em nós. Por que chamamos ao trabalho de transformação das impressões de primeiro choque consciente? Porque o choque é algo que não poderíamos observar na forma meramente mecânica. Isso jamais poderia ser feito mecanicamente. Precisa-se de um esforço autoconsciente. É claro que, quando se começa a compreender este trabalho, começa-se a deixar de ser um homem mecânico, que serve apenas para os fins da natureza. Fato este que vai de encontro à autorrealização íntima de cada um. Agora vocês começam a compreender o significado de tudo quanto digo. Se pensarem agora no significado de tudo quanto aqui se ensina pela via do esforço próprio, começando pela observação de si mesmos,
verão que no lado prático do esotérico, tudo se relaciona com a transformação das energias e com o que resulta naturalmente delas. O trabalho, por exemplo, sobre as reações negativas, sobre os estados de ânimo deprimentes, sobre os casos de identificação, sobre a autoconsideração, sobre os sucessivos eus, sobre a mentira, sobre a autojustificativa, sobre a desculpa, sobre os estados de inconsciência em que nos encontramos, se relacionam com a transformação das impressões. Assim convirá que, de certo modo, se compare o trabalho em si a uma decisão no sentido de que é uma transformação. É necessário, pois, que reflitamos em tudo isto e que entendamos o que é o primeiro choque consciente. É necessário formar um elemento de troca no lugar de entrada das impressões. Não se esqueçam disso. Através da compreensão do trabalho, vocês podem aceitar a vida como um trabalho. Então, permanecerão num estado de constante recordação de si mesmos. Tal estado de consciência por si mesmo levará vocês ao terrível realismo da transformação das impressões. As próprias impressões, normalmente, ou supranormalmente, diríamos melhor, os levariam a uma vida melhor naquilo que a vocês naturalmente diz respeito. Já a vida não obrará mais sobre vocês como o fazia antes. Vocês começarão a pensar e compreender de uma maneira nova. Isso será naturalmente o começo da sua própria transformação. Porém, enquanto vocês seguirem pensando da maneira anterior, claro que não haverá qualquer mudança interna. Transformar as impressões da vida é transformar a si mesmo. Esta forma inteiramente nova de pensar pode ser efetuada. Vocês compreendem naturalmente o que é reagir continuamente. Todas essas reações formam nossa vida pessoal. Mudar de vida não é realmente mudar as próprias reações. A vida exterior chega-nos na forma de meras impressões que nos obrigam a reagir. A vida consiste principalmente em uma série sucessiva de reações negativas que são dadas como resposta incessante às impressões que chegam à mente. Logo, nossa tarefa consiste em transformar as impressões da vida de modo que não provoquem esse tipo de resposta. Porém, para consegui-lo, precisamos estar nos auto-observando de instante a instante, de momento a momento. É urgente, pois, que estudemos as nossas próprias impressões. Não se pode deixar que as impressões cheguem de um modo subjetivo, mecânico. Se nós o fizermos, será equivalente a começar a vida, a começar a viver mais consciente. O indivíduo pode dar-se ao luxo de deixar que as impressões lhe cheguem mecanicamente, porém, se não comete semelhante erro, se transforma as impressões, começa a viver conscientemente. Por isso se diz que esse é o primeiro choque consciente, porque consiste em transformar as impressões que chegam à mente no momento da sua entrada. Assim, sempre se pode trabalhar no resultado das mesmas. Claro está que caducam sem efeito mecânico, o qual costuma ser sempre desastroso no interior da nossa psique. Uma vibração definida do trabalho é uma valorização do ensino, porque significa que este trabalho esotérico gnóstico pode ser levado até o lugar onde as impressões entram e são distribuídas mecanicamente a locais equivocados da personalidade, para evocar antigas reações. Vou tratar de simplificar isso. Por exemplo, se lançamos uma pedra num lago cristalino, produzem-se impressões no lago. As respostas a essas impressões produzidas pela pedra se manifestam em ondas que vão do centro à periferia, não é verdade? Bom, agora este outro exemplo. Imaginamos a mente como um lago. De repente aparece a imagem de uma pessoa. Essa imagem é como uma pedra, do outro exemplo, que atinge o lago da mente. Então, a mente reage na forma de reações, não é verdade? Impressões são as que produzem a imagem que chega à mente. Reações são as respostas a tais impressões. Se vocês atiram uma bola contra um muro, o muro recebe as impressões e depois vem a reação que consiste no retorno da bola a quem a mandou. Bom,
Pode ser que não chegue diretamente, mas de todas as maneiras rebate a bola, e isso é reação. O mundo, pois, está formado por impressões. Por exemplo, chega-nos à mente, pelos sentidos, a imagem de uma mesa. Não podemos dizer que a mesa chegou ou que ela se meteu em nosso cérebro, seria absurdo. Mas a imagem da mesa, sim, está metida em nós. Então a mente reage imediatamente dizendo: esta é uma mesa de madeira ou de metal, etc. Bem, agora há impressões que não são agradáveis, por exemplo, as palavras de um insultador. Poderíamos transformar as palavras de um insultador? As palavras como são, então, o que poderíamos fazer? Transformar as impressões que tais palavras nos produzem? Sim, isso é possível. O ensinamento gnóstico ensina-nos a cristalizar a segunda força, o Cristo, em nós através de um postulado que diz: há que se receber com agrado as manifestações desagradáveis dos nossos semelhantes. Eis aqui o modo de se transformar as impressões desagradáveis produzidas em nós pelas palavras de um insultador. Este postulado nos levará, naturalmente, à cristalização da segunda força, o Cristo, em nós. Fará com que o Cristo venha a tomar forma em nós. É um postulado sublime e 100% esotérico. Se do mundo físico não conhecemos senão as impressões, então o mundo físico propriamente não é tão externo como julgam as pessoas. Com justa razão, disse Dom Emmanuel Kant, o exterior é o interior. Assim, pois, o que conta é o interior. Devemos transformar o interior. As impressões são interiores, já que todos os objetos, coisas e tudo o que vemos existe em nosso interior na forma de impressões. Se não transformamos as impressões, nada muda em nós. A luxúria, a cobiça, o ódio, o orgulho, etc., existem dentro da nossa psique na forma de impressões que vibram incessantemente. O resultado mecânico de tais impressões tem sido todos esses elementos inumanos que levamos dentro e que normalmente temos chamado de eus, os quais em seu conjunto constituem o mim mesmo. Suponhamos, por exemplo, que um indivíduo veja uma mulher provocante e que não transforme as suas impressões. O resultado será que as próprias impressões de tipo luxurioso produzirão naturalmente nele o desejo de possuí-la. Tal desejo vem a ser o resultado mecânico da impressão recebida, o qual se cristaliza, toma forma em nossa psique e converte-se em um agregado mais, isso é, em um elemento inumano, cuja totalidade constitui o ego. Vamos prosseguir refletindo por quanto em nós existe ira, cobiça, gula, luxúria, inveja, orgulho, preguiça. Ira. Por quê? Porque muitas impressões se fizeram chegar ao nosso interior e nunca as transformamos. O resultado mecânico de tais impressões de ira formaram os eus que existem e vivem em nossa psique e que constantemente nos fazem sentir coragem. Cobiça. Indubitavelmente, muitas coisas em nós despertaram a cobiça: dinheiro, joias, bens materiais de todo tipo, etc. Essas coisas e objetos chegaram a nós na forma de impressões que não foram transformadas em outra coisa diferente, em atração pela beleza ou alegria, etc. Tais impressões não transformadas converteram-se naturalmente em eus de cobiça. Luxúria. Já disse que diferentes aspectos da luxúria chegaram a nós na forma de impressões, isso é, surgiram no interior da nossa mente imagens eróticas, cuja reação foi a luxúria. Como quer que não transformamos essas ondas luxuriosas, essas impressões em sentir luxurioso, esse erotismo malsão, naturalmente o resultado não se fez esperar, foi completamente mecânico. Nasceram novos eus em nossa psique, eus morbosos. Ninguém poderia dizer que está vendo uma árvore em si mesma. Está vendo a imagem da árvore, mas não a árvore. A coisa em si, como dizia Emmanuel Kant, ninguém a vê. Vê-se a imagem da coisa, isso é, surge em nós a impressão sobre uma árvore, sobre uma coisa.
e essas são internas. O resultado mecânico não se deixa esperar. Nascem novos eus que vêm a escravizar ainda mais a nossa consciência, que vêm intensificar o sonho em que vivemos. Quando alguém compreende realmente que tudo o que existe dentro dele em relação ao mundo físico nada mais é do que impressões, compreende também a necessidade de as transformar. Ao fazê-lo, produz-se nele a transformação de si próprio. Não há coisa que mais doa do que a calúnia ou as palavras de um insultador. Se alguém for capaz de transformar as impressões que causam tais palavras, elas ficarão sem valor algum, isso é, ficam como um cheque sem fundos. Certamente as palavras de um insultador não têm mais valor do que aquele dado pelo insultado. Assim que se o insultado não lhes dá valor, ficam como um cheque sem fundos. Quando alguém compreende isso, passa a transformar as impressões, por exemplo, transforma as impressões de tais palavras em algo diferente, como em amor, em compreensão para com o insultador. Isso significa naturalmente transformação. Assim precisamos estar incessantemente transformando as impressões, não só as do presente como as do passado. Dentro de nós há muitas impressões sobre as quais cometemos o erro de não havê-las transformado no passado. Os resultados mecânicos das mesmas são esses eus que temos de desintegrar a fim de que a consciência fique livre e desperta. Há coisas, há pessoas dentro de vocês, dentro das suas mentes. Se vocês transformarem essas impressões, transformarão a vida de vocês. Quando em alguém há, por exemplo, uma pessoa orgulhosa de sua posição social, de seu dinheiro, de que se orgulha? Quando essa pessoa percebe que sua posição social é uma questão meramente mental, que se trata apenas de impressões que chegaram à sua mente, impressões sobre seu estado social, quando percebe que tal estado não é mais. Quando alguém compreende que não é mais do que uma infinitésima criatura em um rincão do universo, de fato transforma por si mesmo as impressões de louvor, de lisonja, em algo diferente. Converte tais impressões no que são realmente, pó, poeira cósmica, porque compreende sua própria posição. Sabemos que nosso planeta Terra é um grão de areia no espaço. Pensemos na galáxia em que vivemos, composta por milhões de mundos. O que é a Terra? É uma partícula de pó no infinito. E nós somos alguns micróbios nessa partícula. Então, o que? Se compreendermos isso quando nos adulam, faremos uma transformação das impressões que se relacionam com a lisonja, a adulação ou louvor e não reagiremos de forma vaidosa, não é verdade? Quanto mais refletirmos nisso, mais veremos a necessidade de transformação das impressões. Tudo o que vemos externo é interior. Se não trabalharmos com o interior, seguiremos pelo caminho do erro, porque não modificaremos os nossos hábitos. Se queremos ser diferentes, precisamos nos transformar integralmente. Se queremos nos transformar, devemos começar por transformar as impressões animais, bestiais, em elementos de devoção. Então, surgirá em nós a transformação sexual, a transmutação. Inquestionavelmente, esta coisa de impressões merece ser analisada de forma clara e precisa. A personalidade que recebemos ou adquirimos recebe as impressões da vida, mas não as transforma, porque praticamente é algo morto. Se as impressões caíssem diretamente sobre a essência, é óbvio que seriam transformadas, porque de fato ela as depositaria no centro correspondente da máquina humana. Personalidade é o termo que se aplica a tudo quanto adquirimos. É claro que traduz todas as impressões provenientes de todos os aspectos da vida de um modo limitado e praticamente estereotipado, com ajustes à sua qualidade e associação. A este respeito, no trabalho, se a compara às vezes com uma péssima secretária que está na sala da frente e que se ocupa com todo tipo de ideias, conceitos, preconceitos, opiniões e pré-julgamentos. Tem muitíssimos dicionários, enciclopédias de todo gênero, livros de referência, etc. E está em comunicação com os 3 centros emocional, mental e os centros físicos.
Ela arruma as suas inusitadas ideias e, como consequência ou corolário, resulta disso que se põe em comunicação quase sempre com centros equivocados. Isso significa que as impressões que chegam são enviadas aos locais equivocados, isso é, a centros que não lhes correspondem, produzindo naturalmente resultados enganosos. Porém, um exemplo, para que entendam melhor. Suponhamos que uma mulher atende com muita consideração e respeito a um cavalheiro. Claro, as impressões que o cavalheiro está recolhendo em sua mente são recebidas pela personalidade, e esta as envia para centros equivocados. Normalmente as manda para o centro sexual. Então aquele cavalheiro começa a crer firmemente que a dama está enamorada dele e, como é lógico, não demora muito, ele se apressa em fazer-lhe insinuações de tipo amoroso. Indubitavelmente, se aquela dama jamais teve essa categoria de preocupações pelo cavalheiro, ficará surpreendida e com muita razão. Este é o resultado de uma péssima transformação das impressões. Vejam vocês quão má secretária é a personalidade. Indubitavelmente, a vida de um homem depende dessa secretária, a qual busca mecanicamente a transformação em seus livros de referência, sem compreender o que significa na realidade. Em consequência, transmite tudo sem preocupações pelo que possa ocorrer, sentindo unicamente que está cumprindo com seu dever. Essa é a nossa situação interior. O que importa compreender nesta alegoria é que a personalidade humana, que adquirimos e que devemos adquirir, começa a se tornar um fardo em nossa vida. Isso é algo bastante importante. Inquestionavelmente, é inútil imaginar que isso aconteça a certas e determinadas pessoas. Acontece a todos, seja quem for. Ela encontra-se na observação de si e na posse de um número característico de reações às múltiplas impressões da vida que entra. Essas reações mecânicas, infelizmente, nos governam. Claro está que cada um nessa vida é governado, isto é, na sua própria vida é governada, não importando que se declare liberal ou conservador, revolucionário ou bolchevista, bom ou mau no senso comum, etc. Não é livre. É óbvio que essas reações diante dos impactos do mundo exterior constituem a nossa própria vida. Neste sentido, podemos dizer de forma enfática que a humanidade é completamente mecânica. Qualquer homem formou em sua vida uma quantidade de reações que vêm a ser as experiências práticas da sua existência. Como é claro que toda ação produz uma reação, ações de certo tipo produzirão reações de certo tipo, e a tais reações chama-se experiência. O importante seria conhecer melhor nossas ações e reações, a fim de poder relaxar a mente. Isso de relaxamento mental é magnífico. Deitar-se na cama ou em um cômodo sofá, relaxar todos os músculos pacientemente e depois esvaziar a mente de todo tipo de pensamentos, desejos, emoções, lembranças, etc. Quando a mente está em silêncio, podemos conhecer melhor a nós mesmos. Em tais momentos de quietude e silêncio mental, vimos a verificar de forma direta o cru realismo de todas as ações da vida prática. Quando a mente se encontra em absoluto repouso, vemos a multidão de elementos e subelementos, ações e reações, desejos e paixões, etc., como algo alheio a nós. Porém, à espera do momento exato para exercerem controle sobre nós mesmos, sobre nossa personalidade. Eis aqui o motivo pelo qual o silêncio e a quietude da mente valem a pena. Obviamente, o relaxamento do entendimento no sentido mais completo da palavra conduz-nos ao autoconhecimento individual. Assim é que toda a vida exterior, aquilo que vemos, ouvimos e vivemos, é para cada pessoa sua reação às impressões que lhe chegam ao mundo físico. É um grande erro pensar que aquilo que se chama de vida seja uma coisa fixa, sólida. E isso serve para qualquer pessoa. Certamente não há uma única pessoa que tenha as mesmas impressões que outra com relação à vida que existe no gênero humano. São infinitas. A vida são as impressões que temos dela, e é claro que podemos, se nos propusermos, transformar tais impressões. Porém, como se disse, essa ideia é muito difícil de ser compreendida, devido ao poderoso grau de hipnotismo dos sentidos.
Ainda que pareça incrível, os seres humanos encontram-se no estado de hipnose coletiva, sendo que essa hipnose é produzida pelos resíduos do abominável órgão condartiguador. Quando se o eliminou do ser humano, restaram diversos agregados psíquicos ou elementos inumanos que, em seu conjunto, constituem o mim mesmo, o si mesmo. Esses elementos e subelementos condicionam a consciência e a mantêm em estado de hipnose. Portanto, existe a hipnose coletiva. Todo mundo está hipnotizado. A mente está tão engarrafada no mundo dos 5 sentidos que não acerta compreender como pode se tornar independente deles. Crê firmemente que é um Deus. Assim, nossa vida interior, a verdadeira vida, de pensamentos e sentimentos, segue confusa para as nossas concepções, meramente racionais e intelectuais. Não obstante, ao mesmo tempo, sabemos muito bem onde vivemos realmente. Nosso mundo de sentimentos e pensamentos é algo que ninguém pode negar. A vida é nossas impressões e estas podem ser transformadas. Assim, pois, precisamos aprender a transformar melhor as impressões. Porém, será impossível transformar alguma coisa em nós se seguirmos presos ao mundo dos 5 sentidos. Como disse em passadas práticas, o próprio trabalho ensina que se o trabalho de alguém for negativo, isso se deve à sua própria culpa. Do ponto de vista sensorial, é sempre esta ou aquela pessoa do mundo a quem se vê e se ouve por meio dos olhos e ouvidos que tem a culpa. Aquela pessoa, por sua vez, também dirá que somos nós os culpados, porém a culpa está realmente nas impressões que temos das pessoas. Muitas vezes pensamos que a pessoa é má, quando no fundo ela é uma mansa ovelha. Convém muito que se aprenda a transformar todas as impressões que se tenha da vida. Aprender a receber com agrado, dissemos, as manifestações desagradáveis dos nossos semelhantes. Falando cientificamente sobre as impressões e do modo de transformá-las, diremos o seguinte: as impressões que chegam a nós correspondem ao hidrogênio 48, que é o hidrogênio que governa o corpo físico. Assim, pois, toda impressão corresponde ao hidrogênio 48 a ser transformado em hidrogênio 24, o qual corresponde ao corpo astral. Mais tarde, a ser transformado em hidrogênio 12, que corresponde ao corpo mental, e finalmente ao hidrogênio 6, que corresponde ao causal ou maná superior. É claro que a transformação do hidrogênio 48 em 24, do hidrogênio 12 em 6 ou do hidrogênio 6 em 3 só será possível através de um agente secreto. Quero me referir de forma enfática ao hidrogênio sexual Si12. Claro que se alguém é casto, se alguém aprende a transformar o esperma sagrado em energia criadora, a transformação do hidrogênio 48 em 24, em 12 e em 6 torna-se possível. É claro que se transformarmos o hidrogênio 48, que corresponde às impressões físicas, em 24, 12 e 6, nosso corpo se nutrirá de hidrogênios superiores e por fim adquirirá um estado de maior refinamento espiritual. Tornará-se-á a si próprio, diríamos, um corpo mais apto para a alma, bem diferente do que nossos semelhantes, mais receptivo, mais psíquico. Por outro lado, ao se produzir o primeiro choque consciente, o hidrogênio 48 transforma-se em Ré 48, passando depois a Mi24 para encher o vazio deixado pela natureza, cumprindo-se desta maneira em alto processo. Assim, pode ser criada maior quantidade de hidrogênio 24, o qual alimenta, como dissemos anteriormente, o corpo astral. Posteriormente, como segundo choque consciente, o hidrogênio 24 viria a se transformar em hidrogênio 12 e este, por sua vez, por meio de um agente secreto, se transformaria em hidrogênio 6 e ainda depois em hidrogênio 3. Quanto aos alimentos que entram no corpo físico, diríamos que recebem choque do hidrogênio 9, ou seja, o ar vital, que se converte em carbono. Ao fazer contato com os alimentos, ajuda-os em seu processo de transformação, produzindo-se o choque dos alimentos. Estes transformam-se em hidrogênio 768. Logicamente, tudo isso depois de um longo processo. A mesma coisa acontece com o ar vital, que se transforma em oxigênio para purificar o sangue e depois em carbono, a fim de ser expelido. Porém, isso não ocorre com as impressões, as quais, ao entrarem em nós, não sofrem a menor mudança. Se não utilizarmos o primeiro e o segundo choque conscientes, elas entrarão em nós em Dó 48, passando a Ré 48, Mi 48, Fá 48, etc. E assim ficam. O segundo choque consciente corresponde à transformação das impressões cristalizadas em nós,
mas para isso se faz primeiro necessário realizar e compreender o trabalho do primeiro choque consciente, tendo-se em conta que com ele o trabalho não terminou, pois simplesmente está se criando memória do trabalho e o órgão transformador das impressões, o qual corresponde ao desenvolvimento da faculdade de observação.